A sua Bíblia já está aberta aí, livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Aliás, eu quero nessa oportunidade também louvar a Deus pela escolha do tema. Eu tenho a convicção, pastor Carlos, de que o tempo inteiro o Espírito Santo é Ele quem conduz a igreja. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que usa pessoas para cumprir o propósito que Deus quer. Você acredita também assim? Então, esse tema de hoje, o tema escolhido para essa festividade dos 33 anos da nossa igreja, eu não tenho dúvida de que foi escolhido por Deus para isso. Para que nós pudéssemos fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente tem feito na nossa caminhada, se de fato a nossa caminhada está em direção àquilo que Deus quer. Muitas vezes, e sobretudo nesses últimos tempos em que nós estamos completamente sobrecarregados, a gente vive, numa correria, a gente entrou numa roda viva, em que a paciência tem sido muito escasso nesses últimos dias. A gente tem andado tão preocupado, tão assoberbado com tanta coisa, que muitas das vezes a gente se esquece de qual é o nosso papel no seio da igreja. Pelo qual motivo Deus nos levantou para sermos da igreja que Ele é o dono dela. Às vezes a gente usa de uma insensatez com o irmão, às vezes a paciência, se esgota e a gente acaba não dando o suporte que o nosso irmão precisa. E às vezes também o nosso irmão não nos dá o suporte, porque a Bíblia vai dizer que suportai-vos uns aos outros. Tem gente que pega esse texto e acha que é aturar o outro. Não é isso não. Suportai uns aos outros é dar suporte ao outro, é conduzir o outro, é segurar o outro. E muitas das vezes nessa nossa correria a gente se perde, nessas nossas posturas. E o tema dessa festividade escolhido vem trazer exatamente com muita clareza qual é o nosso papel no seio da igreja. E eu fiquei tão feliz quando eu comecei a estudar o tema, eu me vi em tantas situações complicadas. Eu me vi em tantas coisas que Deus chamou a minha atenção nesta manhã e nesta tarde, quando eu fiquei debruçado, pedindo a Deus de que falar nesta noite, porque eu sempre digo que eu não tenho mensagem, a mensagem é dEle, porque Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. O Senhor sabe da resposta que você precisa nesta noite. O Senhor sabe da sua necessidade nesta noite. Então a palavra é dEle. Então a gente abre só um canal para que Deus possa se utilizar dEle. É isso que eu vim fazer nesta noite. Eu não abro mão desta noite de ser porta-voz de Deus aqui, de ser profeta de Deus nesta noite, para que você possa ter a noção daquilo que Deus quer para a sua vida, na sua caminhada, como igreja dEle, como igreja de Cristo. E o tema de hoje nos traz exatamente toda essa ideia. Salomão vai contar, e melhor que Salomão não poderia falar sobre isso, um homem ao qual Deus deu a sabedoria e não deu a mais ninguém a sabedoria dada a este homem, Salomão, que chega no final da sua vida e escreve este livro, Eclesiastes, e parece que é alguém que reclama da vida. Mas se a gente parar, Salomão vai fazer uma trajetória da sua vida, uma trajetória maravilhosa. Bom poder encontrar o Ismael também aqui, servo de Deus, meu irmão querido, Deus te abençoe. Então Salomão começa a trazer para mim e para você algo que ele havia experimentado. Tudo que Salomão fez na vida, ele comenta exatamente no livro de Eclesiastes. O pregador, como é conhecido este livro, vai trazer experiências vividas, e como é bom a gente saber que alguém vivenciou uma experiência e qual o resultado dela. Salomão vai dizer que de tudo que ele fez, e olha que ele fez de tudo, ele mesmo vai dizer, de tudo que ele fez, ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Não adianta você correr, você ter dinheiro, você fazer acontecer, querer ser, lutar para ser, que lá no final, tudo é vaidade. Salomão vai reconhecer que existe um opressor, alguém que aprisiona as pessoas, alguém que coloca peso nas pessoas. E Salomão vai chegar a uma conclusão de que é melhor aquelas pessoas que morreram do que aquelas pessoas que estavam vivas. Depois ele vai chegar a uma conclusão mais apurada e vai chegar à conclusão de que melhor foram as pessoas que não nasceram, porque não sofreram opressão. Olha como é que a vida deste homem
passa por uma reflexão de tudo aquilo que ele havia vivido. Neste livro, Salomão vai usar expressões que são interessantes, como debaixo do sol, igual nós vivenciamos. Debaixo do sol, ou seja, abaixo do sol, tudo é vaidade. Salomão vai usar expressões como correndo atrás do vento. Já viu alguém correr atrás do invisível, correr atrás do vento? Segura o vento, trava o vento, segura o vento, aí era o que ele está usando. Ele vai se utilizar de algo como vaidade, que dentro de um conceito, talvez seja a pior coisa que possa acontecer na minha e na sua vida. Salomão vai escrever esse texto do capítulo 4 e vai trazer também uma verdade. Mas em tudo que Salomão escreve aqui, ele conta uma verdade. Salomão rebusca exatamente algo que Deus já havia feito. O propósito de Deus para mim e para a sua vida, lá no Éden, era completamente diferente do resultado que nós temos, inclusive hoje. Hoje nós somos reflexo do Éden, da nossa história. Aliás, qualquer dificuldade de entendimento que você tenha na sua vida, vai para a origem, vai para o Éden, que você vai reconhecer. Você vai conseguir compreender. Lá, não era bom que o homem vivesse só. Ponto. Sabe quem achou isso? Deus. Então aqui já não tem nenhum problema. Viver só não é bom. Para o propósito de Deus, para atingir o seu propósito, Deus fez a mulher, uma adjutora, e veio embora. Só que isso ficou muito embaçado. Essa história de família. Porque a primeira família lá no Éden, depois da queda, quem mata o outro? Um irmão mata o outro irmão. Olha que negócio complexo, né? De se entender. Por isso que hoje a gente tem muitos locais e muitas mentes embaçadas com relação a isso. A história segue, e aí a gente encontra uma mãe que induz o filho a enganar o irmão para tomar a bênção do outro. Você fala, mas como é que pode um negócio desse? Uma mãe incitar o filho a mentir para tomar a bênção do outro irmão. Olha como é que a história, ela começa meio embaçada nesse sentido. Como é que uns irmãos mais velhos vendem como escravo um irmão mais novo por inveja? Por isso que isso na história fica meio embaçado, né? A gente consegue falar assim, olha, cuidado. E lamentavelmente em muitos locais, em muitos lugares, em muitas famílias ainda existe ainda esse conceito em que os irmãos não se dão. Eu poderia estar falando nesta noite de tantas coisas. Tem irmãos que não se dão, famílias que não se juntam, exatamente porque ainda não conseguiram entender o real motivo. Talvez você tenha entrado aqui, talvez você esteja acompanhando a gente pela internet. Quero dizer para você que o propósito de Deus não é esse. E dizer para você de que, a despeito de tudo aquilo que eu faço, que você faz, o propósito de Deus vai ser cumprido. Porque nenhum plano do Senhor será frustrado. Deus há de levar a cabo todos os seus propósitos. E é por isso que Ele realiza festividades, programações para falar da sua palavra. Mas aí, vem Salomão e traz para a gente nesses versos que nós lemos aqui no início, 4 a partir do verso 9, a importância de estar junto. A importância de ter um ideal comum. É isso que ele está dizendo. Para nós outros, igreja, hoje, nós temos a noção real daquilo que nós temos. Às vezes a gente chega a fazer um comentário com a gente mesmo, a comunicação intra, que é aquela comunicação que eu faço comigo, de achar alguém chato. Fulano é chato. Rapaz, fulano é chato. É que fulano é daquele jeito. Eu devo ter um outro defeito. Você deve ter um outro defeito, porque ninguém é igual, mas todos nós estamos num propósito maior, um propósito comum. Primeiro, de servir a Deus, e o segundo e o mais importante é de um dia estar com Ele. É nisso que a gente se perde. É nisso que a gente, muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente começa a se perder. Salomão vai trazer aqui o significado e a importância de serem dois. O verso 9 diz assim, então, é melhor
serem dois do que um. Sabe o que Salomão está fazendo? Está replicando o que Deus havia falado lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Então, é melhor dois do que um. Não tem para onde correr. É porque hoje a gente tem uns gênios de última hora que estão tentando inventar a roda. Debaixo do sol, como diz Salomão, não existe mais nada para ser criado. Está tudo criado. Os homens estão querendo inventar roda. E muitas das vezes, pregadores do evangelho. Eu não vi nesta noite pregar absolutamente nada novo para você. Porque tudo que você tinha que ouvir, você ouviu daquele homem ali, ó. Tudo que ele tinha que te falar, te ensinar, aquele homem ali, ele te ensinou. Mas a gente chega em certos locais que a gente quer inventar roda, aí cria. Eu não vim nesta noite fazer isso, eu vim nesta noite trazer uma reflexão para mim e para você, como está a nossa vida diante de Deus na nossa caminhada. Se de fato a gente está largando a mão dos nossos irmãos e indo sozinho, porque esse é um conceito do mundo. Hoje os seminários estão lotados de pessoas, sabe, investindo na questão de você. É você que vai. É você vai, que você esquece os outros e que você. Aí eu vou para a Bíblia e vou aprender de que, olha, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sabe por que a gente vai? Sabe por que a gente vence? Porque o Senhor está com a gente. Sabe por que a gente vence na vida? É porque tem alguém do nosso lado, muitas das vezes incentivando. É por isso que é melhor serem dois do que um. Sabe por que eu continuo de pé na presença do Senhor, a despeito de todo o amor de Deus na minha vida e da obra do Espírito Santo na minha vida? Porque eu tive alguém que me incentivou no dia que eu queria parar. E talvez seja essa a sua realidade. E sobre todos os aspectos, é melhor serem dois. E Salomão explica exatamente isso aqui. Porque tem a melhor paga. O que é mais? Trabalhar e ganhar R$1.000? Ou no final do mês temos 2.000? 2.000 é melhor, não é? Pois é. É uma questão, além de inteligente, é uma questão espiritual. É melhor serem dois. Porque o trabalho, o salário de dois é maior que o salário de um. Salomão está explicando o óbvio. E ele vai seguindo. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Quantos aqui um dia foram alcançados e quando quiseram cair, ou estavam caídos, tiveram a ajuda de alguém? Quantos aqui nesta noite? Olha quantos irmãos queridos. Olha como é que é importante ter alguém no mesmo propósito, no propósito comum. Toda vez que eu vou nas igrejas pregar, eu sempre digo para os pastores, para os irmãos: pastores, se um dia eu não estiver aqui e estiver num outro lugar, vai lá me buscar, porque o meu lugar é aqui. Mas isso passa na nossa vida, sabe, numa correria tão grande que a gente vive nessa roda viva. Uma roda viva. Salomão está trazendo exatamente aqui qual é o real valor de passar por esta vida. Qual é o real valor? Obrigado, querido. O real valor de passar por aqui, sendo bênção para alguém, abençoando alguém. O Senhor me chamou para isso, chamou você para isso, para acudir alguém, para estender a mão para alguém. É isso que se chama igreja. E o mais bonito disso tudo, e eu volto ao texto já já, é que quando Jesus vem, Jesus coloca tudo no seu lugar. Aliás, Jesus surpreende. Porque eu amar o pastor Carlos é a coisa mais fácil que tem. Não é? Não é fácil amar o pastor Carlos? O pastor Carlos, como se a minha filha Lana estivesse aqui, ela ia olhar para ele, ele é um fofo. É. Aliás, estou vendo aqui muitas cabeças brancas aqui. Cadê as minhas vovós? Levantem as mãos, só as vovós. Levanta alto aí para eu ver. Benção, vó. Isso. Cadê os vovôs? Quem é vô aí? Benção, vô. Maravilha. Jesus vem e coloca tudo
seus devidos lugares. Jesus surpreende a mim, Jesus surpreende a geração, Jesus surpreende a humanidade, quando vai dizer assim: amai os vossos inimigos. Quebrou. Se eu tenho dificuldade de amar alguém que está comigo, alguém que eu gosto, alguém que eu caminho, alguém que eu conheço, como é que eu vou amar os meus inimigos? Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Jesus. E aqui a gente começa a visualizar onde que a gente está. Onde a gente está nessa jornada, nesta caminhada rumo ao céu. Jesus começa a falar isso. Olha, se te pedirem a túnica, às vezes a gente não paga nem um cachorro quente, né? Sorvete, o pastel da cantina. Tem pastel aí, pastor Carlos? Aqui vende pastel. A igreja tem que vender pastel, porque pastel é nosso. Pastel é de crente, irmão. Eu fui nascido, criado na Assembleia de Deus com pastel e suco de caju. Suco não, refresco. O que suco era lá em casa, né? Por isso que a gente gostava de ir para a igreja, né? A gente não consegue visualizar qual é a dificuldade do irmão que está do lado. Aí Jesus diz assim: olha, se te pedirem a capa, dá também a túnica. Tipo, dá tudo, abençoa ele, depois eu te abençoo. É que a nossa visão humana, ela é muito reducionista. A gente é muito, para nós, como diz um amigo que eu tenho, o ser humano é muito tocador de harpa. Já viu como é que toca harpa? Alguém já viu como é que toca harpa? Toca harpa assim, é tudo meu, é só para mim. É só para mim. Mas e o outro? Não, é para mim. Não, é para mim. Tocador de harpa, Ismael, e mão de porco, né? Tem gente que acende a luz com cascudo, para não abrir a mão, para não acender o interruptor. A gente é muito reducionista. A nossa vida, muitas das vezes, se prende só aqui. Deixa eu trazer aqui a sua memória. Nós temos uma outra pátria. Nós temos a pátria celestial. Deixa eu te lembrar nesta noite que a nossa terra não é aqui. Aqui nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. A nossa terra é lá. É que para muita gente o céu é destino, não é. O céu é a nossa origem. Nós vamos voltar para lá. Quando a gente começa a colocar esses conceitos dentro da gente, tudo aqui fica secundário. Tudo aqui fica secundário. A gente tem, e muita gente aqui, eu falei aqui dos vovôs, das vovós aqui, a gente tem saudade dos vizinhos da época da cerca de plantar. Era cerca viva, acho que você não pegou isso. Não tinha muro. Era um negócio, botava assim umas plantas. E aí lá no meio da tarde, um monte de criança do lado, um monte de criança do outro, tudo com fome. Vai fazer o quê? Vamos fazer um tabuleiro de sardinha, pizza de sardinha. Pessoal já, tô vendo aqui, Margarida, minha mãe lá de casa. Margarida, me dá um pouquinho aí de óleo, depois eu te pago. Aí daqui a pouco, do nada, um copo de óleo passava assim pela planta. Coisa boa, né? Aí minha mãe ia lá, preparava naquela forma quadrada. Aí minha mãe ia lá, dividia metade da forma. Aí, Margarida, toma, Margarida. Metade da pizza lá. Coisa boa, rapaz. Dá um pouquinho de café aí, comadre. Coisa boa, gente. Aí vieram os prédios. A pior coisa que tem na vida é ser vizinho de quem mora em prédio. Eu duvido quem mora em prédio saiba o nome
do vizinho do lado. Óbvio que eu estou usando aqui uma figura de... Você não sabe quem é. A gente não se vê. Só se vê muitas vezes na reunião do condomínio, onde o couro come. Por que eu estou trazendo isso aqui? Por que eu estou trazendo essa reflexão? É porque nós ficamos duros demais. A nossa convivência, a nossa vida, no dia a dia, a gente ficou duro demais. A gente, por ter tantas frustrações, a gente colocou na nossa cabeça que a gente não ia se permitir mais isso. E com tudo isso, vão-se os conceitos daquilo que nós aprendemos acerca da palavra. Amai os vossos inimigos. Se te pedirem a capa, dá a túnica. Porque vocês são diferentes. É isso que Jesus quis dizer. Vocês são diferentes. Lá fora eles agem assim. Vocês são diferentes. E é por isso que Jesus vai dizer que eu sou sal, que você é sal. É por isso que Jesus vai dizer que eu sou luz, que você é luz. Por causa disso. Em Cristo somos mais fortes. Em Jesus somos mais fortes. E é verdade. Porque se depender da gente só, sem a ação do Espírito Santo, a gente fica numa ilha. Mas Deus nos fez sociáveis. Como é bom poder abraçar o irmão. Como é bom poder saber como é que está o meu irmão. Como é bom saber como é que está a pessoa que está precisando. E como é bom ajudar quem precisa. É uma realização. E a gente faz isso não é para ser salvo. A gente faz isso porque a gente é salvo. Olha que coisa boa. Ele está dizendo aqui, Salomão está trazendo isso aqui, e Jesus coloca tudo no seu lugar. Quando Jesus chama os discípulos, ele poderia mandar um de cada vez. Né, pastor Carlos? Vai um de cada vez. Não. De dois. Separou 2 em 2. Porque é melhor serem 2 do que 1. O princípio continua. O princípio continua. A gente tem essa dificuldade de manter uma amizade. Tem gente que você não consegue ter amizade. E aí tem muitos locais chamados igreja onde existem as competições. Jesus não chamou para a gente competir. Jesus nos chamou para a gente se amar. E como você não tem que mudar para me agradar. Se você tiver que mudar, você tem que mudar para agradar a Deus. Tem muita gente hoje, sabe, como uma mola encolhida. Não, eu tenho que fazer do jeito assim, para eu poder me... Que é isso? Não, você tem que fazer algo para mudar a sua vida, e eu tenho que fazer algo para mudar a minha vida, para agradar a Deus. Vocês estão conseguindo entender nesta noite o que Deus está querendo dizer aqui? Isso é a resposta de Deus para muita gente aqui. Eu vim nesta noite aqui para isso. Eu falava com o Senhor hoje à tarde, que eu seja boca tua naquele lugar, que haja resposta vinda do alto para vidas, para que vidas sejam libertas, para que pesos sejam retirados. E eu vim nesta noite para isso. E eu estou usando aqui pontos que a gente começou a vivenciar. Nós somos diferentes um do outro. E graças a Deus. E foi Deus que fez isso. Ninguém é igual, nós somos indivíduos. Aos dedos, todos eles diferentes, Mas cada um com a sua função. Para quem está aqui tem a noção de que é ser corpo de Cristo, isso é muito bom. Em Romanos, Paulo fala sobre isso, em Coríntios também. Toda parte do corpo, ela é importante. Você que está aqui é servo de Deus, você é importante. O que você faz tem importância. Ah, mas eu sou pequenininho. O dedo midinho também é pequenininho, mas tira um bife dele lá da unha. Dói demais. As mulheres estão balançando a cabeça assim.
Não é verdade? E não dói só lá não, dói o corpo todo. Mas eu vou pegar os homens agora também para incluí-los. Quem tem unha encravada? Teve gente que falou misericórdia. Eu acho que não existe nada pior na vida do que ter unha encravada. Não é? A gente tem 10 dedos. Pastor Carlos e as pessoas pisam na da unha encravada. Às vezes é lá no pezinho, mas dói o corpo todo. Sabe o que isso quer dizer? O corpo é importante. Sabe quem limpou aqui a igreja para ter o culto hoje? É tão importante quem está aqui pregando. É que a gente faz uma certa divisão. A gente faz, Deus não. Só tem um lugar que a gente nunca vai conseguir ocupar, é a cabeça. Porque a cabeça é Ele. A cabeça é o Senhor, o dono da igreja. E nós somos o corpo. Cada um na sua função. Imagina se todo mundo quiser ser mão. O apóstolo vai dizer o que seria do braço. Se alguém quisesse ser pé, o que seria da perna? Então Deus nos constituiu, cada um com a sua missão. Você tem uma missão de Deus na sua vida, eu tenho uma missão de Deus na minha vida. O corpo de Cristo, ele se perfaz como igreja quando nós nos ajuntamos. Quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. É que nesses últimos dias, se abateu sobre a nação brasileira uma outra visão de igreja. Uma outra visão de igreja que não tem nada a ver com a visão bíblica. Não, porque eu sou igreja quando eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, eu sou templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, você também. Porque tem um monte de igrejinha particular então aí. A galera que não quer se reunir, a galera que não quer se juntar, a galera que não quer comunhão, isso não pode ser igreja. A igreja somos nós, o corpo de Cristo, o ajuntamento do povo. Isso é igreja. Quantos entenderam nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja que um dia Ele vai vir buscar. A igreja que Ele vai arrebatar. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Essa nossa unidade é a coisa mais importante que Deus quer. A gente banaliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário quando a gente não quer ter comunhão com o outro. Para que serviu aquilo lá então? Aquele sacrifício todo que a gente chora a ceia toda, mas só chora na ceia. Até porque lá na minha igreja, parece que aquele texto do apóstolo Paulo em Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, foi só para a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não, todo dia. Todo dia eu tenho que me examinar e eu vou encontrar alguma coisa lá. Todo dia eu tomo um couro. Final da noite, então, porque aí passou o dia todo, né? Só fazendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A nossa visão não pode ser reduzida à terra. A nossa visão não pode ser resumida só a essa questão aqui. Não. A nossa visão tem que se ampliar. Nós não somos daqui, nós estamos seguindo para a terra prometida. Nós estamos seguindo para Jerusalém. Porque se confiarmos ou se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, diz a palavra. E é o que muita gente se apoia. A gente não consegue olhar. A igreja não é para ficar aqui. A igreja está aqui de passagem. Isso deveria alegrar seu coração. Isso deveria ser a alegria da igreja. Porque essa é a única esperança da igreja. Pastor Carlos, não existe nenhuma outra esperança da igreja a não ser arrebatada por Cristo. Não existe. Enquanto Ele não arrebata a igreja, a gente continua fazendo a obra dEle. A gente continua cumprindo o propósito dEle. É assim que funciona. Mas sozinhos? Não. Como alguém. Porque é melhor serem dois do que um. Melhor serem dois do que um.
Essa unidade não pode ser uma unidade forçada. Uma comunhão forçada, não, tem que ser em amor. É por isso que o tema vai falar de Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É um elo do Espírito Santo fazendo. Rapaz, cuidado, você tem que amar fulano. Você tem que amar... E tem o mesmo. E tem o mesmo. A gente, às vezes, se perde nisso. A gente tem dificuldade de, muitas vezes, entender o que é unidade. E lá no debate, lá, vira e mexe, a gente está colocando esse tema para poder mostrar o que é. Só tem um jeito de Deus abençoar o lugar. E eu não tenho dúvida que esse lugar é abençoado. 33 anos. Ninguém chega a 33 anos sem a bênção de Deus. Empresa chega. Associação chega. Igreja de Cristo só chega se Cristo estiver nela. Só existe uma maneira. E o salmista Davi vai escrever sobre isso. No Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Olha isso. É como o óleo, ele vai explicar para aquela geração o que era. O óleo que descia sobre a barba de Arão, que vai até a orla. É como o orvalho de Hermon, que estava a 2.800 metros ao norte da Palestina, e ele, com as suas gotículas das neves que iam derretendo, lá no final, desembocava no Rio Jordão, com grande força, com grande volume de água. E aí o salmista vai escrever: então, aonde tem união e aonde tem unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que isso implica dizer? Que aonde não tem união e aonde não tem unidade, não tem bênção. Aleluia. Às vezes a gente passa umas lutas em casa, a gente não sabe. É que tem às vezes muita coisa fora lá, sem união. E a gente campanha e ora e faz e jejua, isso, mas não tem unidade. Aí deu ruim. Porque ali, onde tem união, onde tem unidade, ali o Senhor ordena, Ele dá uma ordem para ter bênção. Aleluia. Aleluia. A gente tem uma dificuldade de entender isso. Pastor, mas o que seria união? Talvez seja alguém perguntando aqui. União, numa analogia muito simplória para todo mundo entender, é uma reunião de batatas. União. Batatona, batatinha, batata média, batata, tudo junto numa panela. Uma batata, né? Várias batatas, né? União de batatas. Você gosta de batata, Ismael? Muito, né? União de batatas. Batata, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é jeito. Estão juntas ali. União. Estão. Né? E a unidade, pastor? Qual é a diferença da união para a unidade? É quando a mulher faz o purê. Amassa todas as batatas, coloca num pote. Tu consegue distinguir qual era a batatinha? Qual era a batata grande? Não, ali está a unidade. Ninguém consegue visualizar nada, está tudo junto. Aquilo é unidade. Unidade de propósito. Simples. Mas por falta de entendimento a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade porque muitas das vezes a gente tem complexidade que advém muitas das vezes de lideranças evangélicas, sobretudo a nossa, de unidade nesse sentido. Aqui em São Gonçalo não tem não, mas lá em Jacarepaguá tem um negócio lá de campo, aqui não tem, que eu sei. Mas lá em Jacarepaguá tem um negócio lá de campo, quem tem campo é o Vasco, Flamengo. A gente tem um mundo para pregar o evangelho. Não, isso aqui é o meu campo, isso aqui é meu pedaço. Aí nem evangeliza, nem deixa o outro. Aleluia. E nós temos uma ordem dada pelo dono da igreja.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. E você vai embora. O couro vai comer em cima de você. Mas quem está falando é quem tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai levantar a sua mão. O demônio vai sair. Você vai impor as mãos. As pessoas que estão doentes ficarão curadas. Mas vai. Essa é a ordem. A ordem é essa. A ordem é essa. Interessante de olhar. Evangelho de João. Olha o que vai trazer a nossa identidade. O que nós temos é uma concepção geográfica e para a organização, e eu não tenho nada contra isso, não estou nem falando disso, só para a gente entender, nós temos placas denominacionais, né? Assembleia, Batista, Congregacional, óbvio que eu vou esquecer várias aqui, mas, né, vários, isso não tem problema nenhum. Isso aí é para a organização. Perfeito. O que existe é uma igreja. A igreja de Cristo. O Senhor vai vir buscar uma igreja. A igreja dele. A igreja que está se preparando, ou a igreja que está preparada para isso. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, dentro dessas igrejas, vai buscar a igreja dele. E o que o mundo lá fora analisa de igreja? Quando o mundo lá fora olha para a igreja, o que ele vê? Ele vê a placa só? Ele vê o que ele... Qual é o que chama a atenção do mundo, daquilo que Jesus, aquilo que eu estou refletindo para lá e o que eles estão vendo? Porque Jesus disse assim: para que brilhe a vossa luz aos homens, para que vejam aquilo que você está fazendo, que entendam aquilo que vocês estão fazendo e glorifiquem o meu nome. O que o mundo vê? Interessante. Jesus faz a pergunta, faz a gente refletir e ele responde. Coloca, Júlia, por favor, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, por favor. Olha lá. E eu lhes dou um novo mandamento. Pode ler comigo? Olha o 35. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Só tem um jeito do mundo reconhecer a igreja de Cristo: quando nós nos amarmos uns aos outros. E isso não é um pedido. Isso não é uma sugestão. Isso é um mandamento. Ou seja, isso é uma ordem. Ponto. Hoje, lá em casa, à tarde, eu tomei um couro. É sempre assim. É sempre assim. Hoje foi uma tarde de perdão a Deus. Porque é sempre assim. Eu deveria amar mais. Eu deveria amar com mais intensidade. Eu tenho um mandamento a ser cumprido. Aleluia. E se de fato, se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Não é? Quem ama a Deus, geral vai levantar a mão. E quem ama o seu irmão, aí se utilizando de sinceridade, a gente vai ficar com a mão aqui. Né? Quem ama a Deus? E o irmão? Aí eu viro um mentiroso. É a Bíblia que diz. Porque como que eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e não amo o meu irmão que está do meu lado?
Como é que eu digo que eu amo a Deus? Eu não vejo Deus. Eu sinto Deus, eu sei que Ele está aqui. Ele é maravilhoso, eterno. Mas o meu irmão está. Eu não amo quem eu toco, quem eu vejo, quem eu abraço. É a Bíblia que vai dizer. Nesta noite de reflexão, e eu quero concluir nesta noite, perguntando, tal qual eu perguntei esta tarde, para mim mesmo, diante do Espírito Santo, aonde eu estou como igreja em direção àquilo que Jesus quer? Aonde? Onde que eu estou? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso caminhar em direção a isso? Aleluia. Agora volta para o texto de Eclesiastes no capítulo 4. Está aqui, Júlia? Coloca ali para mim, por favor. Eclesiastes capítulo 4. A partir do verso 9, para ficar bem marcado. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Unidade de propósito. Amém? Estamos seguindo, nós vamos chegar. Ah, mas está vindo a tribulação, a gente vai passar junto. Ah, está vindo a luta, a gente vai passar junto. A gente tem que cumprir a nossa missão. Agora, interessante, Salomão diz que é melhor serem dois do que um, tá certo? Não tá. Não é não. É melhor serem três do que dois. Porque esse texto vai terminar dizendo assim: porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Com 2 até dá. Com 3 é quase impossível, dependendo da corda. E todos os escritores, todos os professores, todos aqueles que estudam a palavra de Deus, vai falar que essa terceira dobra é o Deus Todo-Poderoso, que se entrelaça com a gente e não vai quebrar o vínculo, o cordão não vai partir, a gente vai continuar. Aleluia. Mas essa terceira dobra, ela só aparece, ela só se revela quando tem 2. Eu e o meu irmão. Eu e você. Porque do contrário, vão continuar 2. Vocês conseguiram entender? Isso aqui é fantástico. A Bíblia é linda, ela é maravilhosa. Então, nesta noite, eu queria que você se colocasse de pé. E eu já vou passar. Minha hora já acabou. Já vou retornar o microfone ao pastor Carlos. Eu quero nesta noite orar com você. Porque eu também preciso. Ministério de louvor, se quiser subir, já pode subir, tá? Se vocês forem cantar. Eu quero orar com você agora. Quantos conseguiram entender o que Deus quis falar nesta noite? Aleluia. Eu não vim nesta noite ser o politicamente correto. Deus não precisa de orador que se utilize de politicamente correto. Deus precisa de profeta na casa dele. Eu não vim nesta noite
trazer nenhuma mensagem minha. Se fosse uma mensagem minha, a gente ia estar rindo até agora. Para a gente alegrar, né, o nosso tempo. Não. Eu vim trazer a palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, digna de toda aceitação. É ela que vai continuar nos conduzindo ao céu. Quantos estão aguardando Jesus? Só os que estão aguardando Jesus. Aleluia. É isso que a gente tem que levantar todos os cultos. Que nós não somos daqui. Que nós não pertencemos a este mundo. Que nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Para um propósito aqui na terra, mas para sempre com Ele no céu. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. E eu quero orar nesta noite para você, por você e com você que está aqui. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus nesta noite para te revelar onde você está. Qual a distância que você está daquilo que Deus quer para esta geração. Aleluia. Para cada tempo Deus tem os seus escolhidos na terra. Foi assim com Elias, foi assim com Eliseu, foi assim com Paulo, com Pedro. Nesta geração, Ele conta comigo e conta com você. Igreja dele. A igreja dele. A igreja que exala amor. E o mundo reconhece que somos dele quando exalamos amor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos 33 anos da igreja Betel. Obrigado, Deus, porque essas portas estão abertas nesse tempo. E quantas pessoas foram restauradas aqui. Pessoas que já estão contigo aí na glória, mas ouviram a tua palavra aqui, se renderam aos teus pés. Quantas pessoas, Senhor, nesses 33 anos passaram por aqui, se levantaram, se ergueram, se fortificaram, não estão mais aqui, mas estão frutificando em outro lugar. Esse é o teu reino. E nós que estamos aqui nesse tempo, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor requer de nós neste tempo. Ó Espírito Santo, traga agora à nossa mente e ao nosso coração aquilo que tu queres para esta geração da tua igreja, porque nós queremos continuar fazendo a tua obra, nós queremos continuar pregando o teu evangelho, nós queremos continuar obedecendo a ordem que Jesus deu, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Independente seus da nossa posição, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, Deus, muito obrigado. Dê graça, meu Deus, ao pastor Carlos, sabedoria, visão do alto, a todo esse ministério, para que o teu nome, meu Deus, continue sendo glorificado neste lugar. A ti sempre a honra, a glória e o louvor para sempre. Somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, igreja. E até um dia, para sempre, na glória com Ele. Amém.